Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o tema O Corpo é o Templo da Alma. Cuidemos do corpo para que ele ampare o espírito. Vamos iniciar então nosso trabalho com uma prece de abertura. Elevando nosso pensamento ao Pai, vamos agradecer a oportunidade que temos e os recursos tecnológicos de desenvolvermos o trabalho de hoje de forma virtual. Vamos também pedir aos espíritos protetores que nos inspirem em nossas palavras, para que possamos melhor aprender e internalizar os ensinamentos da espiritualidade que serão explanados na palestra de hoje. Que assim seja. Bom, nós espíritas já reconhecemos que a alma e o espírito devem reencarnar várias vezes em diferentes existências materiais, em diferentes corpos para evoluir. E que então, afinal, nós somos espíritos eternos e já reconhecemos o nosso corpo como um envoltório passageiro do espírito. Devido ao nosso grau evolutivo, ainda necessitamos da matéria para vivenciarmos experiências depuradoras. Essas experiências, elas envolvem sensações como fome, satisfação, dor e alívio, frio e calor, etc. A vivência dessas experiências oriundas da matéria nos traz grandes aprendizados e faz parte da nossa trajetória espiritual. Em geral, então, conforme vamos estudando a doutrina espírita, nós começamos a nos identificar menos com a matéria e passamos a reconhecer o nosso verdadeiro eu como um ser espiritual. Então, sabemos que com a morte do corpo físico, o espírito se vê livre do seu envoltório grosseiro e não levará desse corpo nada para o plano espiritual, além dos aprendizados através dele adquiridos. Os despojos, ou os restos mortais, são então devolvidos à Terra para serem reciclados e fornecerem elementos para novas formas de vida. É a lei de conservação das massas, que a gente já conhece. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Frente ao reconhecimento que o corpo é substância degradável e que nós vamos abandonar ele no momento do desencarne, às vezes a gente pode ser levado a pensar que ocupar-se do corpo durante a nossa estadia na Terra pode ser uma perda de tempo. Mas a gente tem que prestar atenção ao termo devolvido à Terra no momento do desencarne. Ora, se a gente devolve o corpo à Terra, é porque ele de fato não é nosso. Nós não podemos devolver algo que é meu. A gente devolve algo que é de outra pessoa. Então, o corpo físico, na realidade, ele é um recurso precioso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Então, por assim dizer, o corpo físico é um empréstimo concedido por Deus e por ser emprestado é que devemos ter muito cuidado e respeito com o corpo. A gente não tem ideia da quantidade de espíritos desencarnados que estão à espera de um corpo físico para reencarnar no nosso orbe. Pelo fato da gente viver no meio de tantos encarnados, de tantos corpos, que a gente não reconhece muitas vezes o privilégio que é possuir esse empréstimo, o privilégio que é ter um corpo físico. Então, devido a essa preciosidade, o corpo ele tem que ser preservado contra tudo que possa ocasionar o seu desgaste prematuro. Nesse contexto, já diversos estudos científicos já demonstraram que hábitos como inatividade física, o consumo excessivo de álcool, uma dieta de má qualidade, com excesso de doce, gorduras, de produtos industrializados, elas podem reduzir a nossa expectativa de vida em até 18 anos. Além disso, esses hábitos são responsáveis por cerca de 60% das mortes prematuras, ou seja, de mortes que não estão relacionadas ao processo de envelhecimento natural do corpo físico. E aqui é de extrema importância lembrar que Deus nos fez livres, e é de responsabilidade do espírito o bom emprego do seu livre-arbítrio nas escolhas de seus hábitos de atividade física, de lazer, de higiene, de alimentação, em geral, de cuidados com o seu corpo, de cuidados com a sua saúde.
Quando bem dirigido, o corpo ele vai auxiliar o espírito na aquisição de aprendizado no seu processo encarnatório. Quando vilipendiado, ele é causa de fracasso na nossa jornada, uma vez que a gente pode perder então uma parcela substancial do nosso tempo de estadia na Terra em decorrência das escolhas nocivas à nossa saúde. Bom, a gente tem que reconhecer também que algumas doenças do corpo físico podem fazer parte do planejamento encarnatório do espírito, tendo como objetivo prova e expiação, e às vezes elas não podem ser evitadas. Então a gente tem uma tendência a acreditar que todos os males do nosso corpo são efeitos de experiências de vida passada. Mas a realidade é outra. Claro, muitas vezes pode acontecer sim esses males serem efeitos de vida passada. Só que a gente não pode esquecer que a gente não precisa reencarnar, a gente não precisa esperar a próxima encarnação para sofrer as consequências das escolhas feitas na encarnação atual. Tanto é que, na grande maioria das vezes, as doenças que desenvolvemos na encarnação atual são consequências das escolhas feitas nessa mesma encarnação. É por isso que a ciência já conseguiu comprovar que a maioria das doenças crônicas, como a diabetes, o enfisema pulmonar, as doenças cardiovasculares, como a pressão alta, o infarto, o derrame, são consideradas doenças preveníveis, uma vez que, adotado um estilo de vida saudável, essas doenças podem ser evitadas. E além disso, a própria mudança de hábitos, a própria mudança de hábitos nocivos para mudanças de hábitos saudáveis faz parte do tratamento dessas doenças crônicas. Então, já no livro O Espírito da Verdade, o Espírito de André Luiz nos lembra que cada dia é um ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. A doença do corpo pode criar doença da alma, e a doença da alma pode acarretar doença do corpo. Ou seja, problemas que ocorrem no nosso corpo físico, devido à nossa invigilância, podem levar então a um acúmulo de provas que o espírito deverá suportar. E já foi nos dito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que é permitido que a gente possa abrandar as nossas próprias provas. Nessa passagem do capítulo 5, um espírito protetor nos traz o exemplo de uma pessoa que se afoga e nos diz que sim, essa pessoa que se afoga ela tem o direito de tentar se salvar. Da mesma forma que uma pessoa que tem um espinho cravado no dedo pode retirar esse espinho para aliviar a sua dor, ou ainda que uma pessoa doente pode sim buscar ajuda médica e tratamento. As provas a que o espírito é submetido, então, têm um objetivo de exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. E que o mérito do espírito nesse processo todo encontra-se em vencer as dificuldades, bem como em sofrer as consequências dos males que não sejam possíveis evitar. Ou seja, se eu puder evitar o mal, me é permitido sim fazê-lo, desde que eu não prejudique ninguém, obviamente, nessa tentativa. Sendo que, se eu escolher não fazer nada para evitar essa moléstia, para eu evitar o desgaste prematuro do meu corpo, eu tenho que reconhecer que essa atitude também é uma escolha. Porém, essa negligência com o corpo é muito mais uma preguiça do que uma virtude. Ainda nessa passagem do Evangelho, no capítulo 5, esse mesmo Espírito protetor também nos diz que existe um mérito em perseverar na luta e em não se desesperar quando não somos bem-sucedidos. Isso serve muito bem para o exemplo do cigarro. Então, todo mundo reconhece, até mesmo quem nunca fumou, como é difícil parar de fumar. E que muitos fumantes costumam ter recaídas quando estão tentando parar de fumar.
Ficou uma semana e aí fumou um cigarro e muitas vezes por causa dessa recaída a pessoa desiste e volta a fumar. Então, frente a essa recaída, o fumante tem que ter em mente que ele não deve desanimar quando isso acontecer. Até porque já existem também estudos que demonstram que a cada tentativa fracassada de deixar de fumar, existe uma possibilidade maior de sucesso na próxima tentativa. Isso é porque o tentar e fracassar nos dá experiências e aprendizado que vai nos amparar na próxima vez que a gente tentar. Então eu sei o que eu vou sentir, eu sei que a minha frequência cardíaca vai aumentar, que eu vou ficar um pouco ansioso. Então a gente já vai reconhecendo e essa pré-noção na próxima tentativa, então vai nos dar mais força e mais perseverança para suceder bem nessa nova tentativa, nessa nova empreitada de mudança. E isso é um processo de evolução como qualquer outro. E nesse processo a gente tem que ter paciência e, mais uma vez, eu repito, perseverança. E esse processo, ele é semelhante para qualquer outra mudança de hábito, não apenas para o cigarro. Essa mudança de hábito pode ser para se engajar na prática de atividade física, na reeducação alimentar, em hábitos de leituras, mudar o nosso meio de locomoção e etc. E lembrando também que existem situações mais delicadas, como é o caso da dependência química e até às vezes o próprio caso da dependência do cigarro, que necessitam muitas vezes de um acompanhamento profissional. E a gente tem que reconhecer isso, buscar esse auxílio e também aceitar essa ajuda. Nós temos também que ter em mente que a dificuldade do corpo nada mais é que um reflexo das dificuldades do espírito, uma vez que é o espírito quem dá as qualidades do corpo. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec nos traz a comparação de um espírito glutão, cuja boca se enche de saliva ao ver uma comida apetitosa, com um espírito que já superou a gula, e logo essa iguaria não vai lhe causar o mesmo efeito. Isso é porque a reação do corpo do glutão, que faz com que a sua boca salive ao ver aquele prato, é uma impressão das suas qualidades espirituais. Ou seja, a gula é uma qualidade, uma questão que aquele espírito ainda precisa superar. É por isso que o autoconhecimento ele é essencial nesse processo de mudança de estilo de vida e de construção de hábitos saudáveis. E o autoconhecimento ele passa também pela observação do corpo, uma vez que o corpo é expressão e materialização da nossa consciência encarnada. Assim, quando a gente percebe algo diferente no nosso corpo e a gente consegue compreender o porquê desse sintoma, por exemplo, o tabagista que fica ansioso quando não fuma, a gente quando está entediado fica com vontade de comer porcarias e tranqueirinhas. Ao observar esses sintomas e esses sinais que o nosso corpo nos dá, existe uma expansão da nossa consciência e novas possibilidades de harmonia se apresentam, então, no nosso caminho evolutivo. A gente já parou para pensar o quanto a gente é inconsciente em relação ao nosso corpo? Tem muitos casos que a gente não se dá conta da nossa inconsciência. Quantas vezes a gente devora um prato de comida super rápido porque a gente estava distraído vendo televisão ou no celular? Que a gente come um monte de coisa e ainda continua com fome porque a gente não deu tempo para o nosso corpo processar que a gente está comendo, que a gente está se alimentando e que a gente está se nutrindo. Quanto tempo a gente gasta distraído na internet, no celular, no computador, sentado de forma inativa, sem fazer uma atividade, muitas vezes numa postura inadequada. E as consequências dessas atitudes que a gente não põe consciência vêm através do aumento de peso, aumento dos nossos níveis de glicose no sangue, vem através de dores no pescoço, dores na lombar, dor no joelho e muitas outras formas, geralmente dolorosas.
Sendo assim, o nosso corpo físico ele pode e deve ser educado a fim de que se transforme em um veículo eficiente de expressão da alma. Então, cuidando do corpo, a gente também está cuidando do espírito. Nós estamos educando o corpo e também estamos educando o nosso espírito. Porém, a gente não pode confundir o cuidado com o corpo com o culto ao corpo. Preservar o corpo não é partir para uma atitude de autoadoração, mas é portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio orgânico, do bem-estar físico, mental e espiritual. Assim, é importante que a gente tenha uma relação amorosa com o nosso corpo, sem qualquer apego ou ilusão vaidosa. Devemos aliviar tensões prejudiciais, evitar desgastes desnecessários do corpo, mas sem se perder na nossa aparência. E também lembrando que todo cuidado do nosso corpo é uma forma de contribuir para o cuidado do nosso espírito. Agora, muita gente deve estar se perguntando aí em casa, nossa, mas agora durante a pandemia do coronavírus, é tão difícil fazer atividade física. Eu costumava ir para a academia e agora não posso mais ir, a academia está fechada, não convém ir para a academia. Mas a gente tem várias opções e várias oportunidades de se manter fisicamente ativo de alguma forma. A gente pode ir no mercado, em vez de tomar o elevador, a gente pode ir de escada. Para quem não está no grupo de risco, dependendo da bandeira, se estamos numa bandeira laranja, a gente pode sair para caminhar utilizando a nossa máscara, sozinho, sem fazer aglomeração. Ainda, a gente pode continuar o nosso cuidado com a alimentação, sobretudo porque a gente tende a ficar mais em casa e distraídos, sem pensar no que a gente está comendo ali com a nossa geladeira disponível pra gente o tempo todo. E às vezes a gente acaba comendo e beliscando sem se dar conta da quantidade de alimento que a gente está consumindo. Outra coisa também é o home office, né? Estamos trabalhando de casa, então a gente fica muito sentado. Antes, pelo menos, a gente caminhava até o estacionamento ou até o ponto de ônibus, caminhava para ir até um restaurante almoçar e voltava para o trabalho. Agora a gente está só em casa. Então, a gente tem estratégias que a gente pode traçar, colocar um alarme ali de hora em hora, dizendo se alonga, dá uma caminhadinha dentro de casa, dá uma espreguiçada, tome água. Outra coisa que facilita também é se dedicar um tempinho, fazer um cardápio dos pratos que a gente vai comer durante a semana para se programar e conseguir trazer uma dieta equilibrada para o nosso dia a dia. Né, para a gente se organizar entre o trabalho, o cuidado da casa e o cuidado do corpo nessa situação tão inusitada que a gente está vivendo, né? E claro, a gente também vai trazer muitos aprendizados desse processo. Eu não vou nem falar do aprendizado espiritual que essa pandemia vai nos trazer. Eu vou falar mesmo de cuidado em relação ao corpo. Então, a humanidade já passou por outras pandemias como essas. E muito se aprende com isso. Então, por exemplo, na pandemia de peste bubônica, as pessoas começaram a prestar atenção para as condições de moradia, para a higiene do lar, para a higiene do corpo também. Mais recentemente, em 2009, se eu não me engano, a gente teve a pandemia de H1N1. Até então, ninguém tinha o costume de passar álcool gel nas mãos, a gente não via álcool em gel em lugar nenhum. A partir dali, álcool em gel começou a aparecer nas farmácias, no supermercado. Agora, com essa pandemia de coronavírus, além do álcool em gel, a gente tem algo muito importante, que é o distanciamento social e o uso das máscaras. Quem é que nunca foi trabalhar resfriado e acabou passando um resfriado para um colega de trabalho? Então agora a gente volta a essa atenção também e quem sabe no futuro, passando essa pandemia, a gente comece também a tomar mais cuidado quando a gente está com vírus mais simples, para não transmitir esse vírus para colegas e pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem uma grande oportunidade
para também cuidar e repensar as nossas atitudes de cuidado com o corpo durante essa pandemia. E, mais uma vez, eu vou repetir, o aprendizado espiritual que nós estamos tendo, nossa, tem recursos para acho que mais umas 2 palestras doutrinárias, e eu não quero nesse momento perder o foco, então, do cuidado ao corpo. Então, finalizando a nossa palestra de hoje, eu queria então reforçar que o nosso corpo ele é uma dádiva particular para o nosso aperfeiçoamento individual. Ele é um presente divino, porém ele é um empréstimo. A gente devolve ele à Terra quando a gente desencarna. Mas, sobretudo, além do nosso aperfeiçoamento individual, o corpo é uma importante ferramenta de trabalho para o serviço a favor do bem comum. É por Cristo que todo o corpo efetua o seu crescimento, o seu desenvolvimento, visando a sua plena edificação na caridade. Ou seja, manter o nosso corpo são não é apenas um benefício para o nosso crescimento individual. O nosso corpo são, ele também pode ser empregado a favor do bem comum, a favor do bem ao próximo. Seja por um trabalho, seja por um abraço, seja por um sorriso, seja pela minha disponibilidade de saúde física para amparar alguém. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do cuidado do nosso corpo, no nosso crescimento espiritual. Então, toda vez que a gente olhar para os nossos sinais do nosso corpo, para uma dor, para uma ansiedade, vamos tentar olhar para dentro e tentar reconhecer as causas desses sinais, o que está causando isso, e vamos então tentar traçar estratégias para mudar os nossos hábitos e então propiciar essa mudança na nossa vida e assim dar mais um passinho à frente na nossa escala evolutiva como espíritos. E um dia, quem sabe, então vamos chegar num patamar de evolução tão alto que a gente não vai mais precisar da matéria, que a gente vai ter superado todas essas dificuldades, né? Todas essas tentações que a gente tem todo dia vão ter ficado no passado. Mas também vamos lembrar que falhar faz parte, que a gente tem que evitar a culpa e ser persistente no nosso processo de mudança, tá? Bom, vamos então encerrar o trabalho de hoje com uma prece, né? Como é de costume nos nossos trabalhos. Vamos então elevar nosso pensamento ao Pai. Vamos agradecer mais uma vez os recursos que temos para realizarmos esse encontro virtual, que mesmo distantes estamos unidos em pensamento, que esse momento de reflexão leve ao desdobramento de mudanças na nossa vida, auxiliando-nos no nosso caminho evolutivo, sempre fundamentado no amor e na caridade. Que assim seja. Boa noite a todos, fiquem com Deus.